Hello everyone, good morning, how are you? Hoje a gente vai tentar terminar os assuntos, né, não, os textos do livro 2. Como eu falei para vocês, né, como vocês já sabem, a gente nunca vê todos os textos, porque tem texto que é muito longo. Então, eu sempre pego os textos mais curtos que tem mais a ver com o Enem, tá? Então, o primeiro texto que a gente vai ver lá da page number 174, e o título é Black Phone. Aí a pergunta é: Can a mobile ever truly be hack-proof? Então está perguntando se um tipo de celular móvel, né, se ele pode ser a prova de hack, né? Se pode ser, se não, a possibilidade de não ser hackeado, né? Se existe realmente este tipo de celular em que você possa usar e não haver possibilidade de ser hackeado, tá? Então, no texto, né, tem, acredito, duas perguntas sobre esse texto lá no próprio livro, né? Então, você vai responder. E outra que eu coloquei, então, são duas perguntas do livro sobre o texto e uma outra que eu coloquei aqui. What does this new cell phone give us back? Então, o que é que ele nos traz de volta, tá? Então, esse telefone, ele nos promete algo. O que é que ele traz, né? Então, além das perguntinhas, na letra A está perguntando, né, qual a característica mais marcante desse novo celular, ok? E aí o texto ele começa, porque como é um projeto novo deste celular, no início é mais só uma apresentação, né? As respostas, elas dificilmente estarão logo no início, tá? Então, prendam a atenção de vocês mais no segundo e no terceiro parágrafo, tá bom? Então, aqui é mais a apresentação, e aí ele fala aqui no final, né? Bem aqui no final do primeiro parágrafo. Aí ele explica que os especialistas, né? Quem é, qual é a empresa, qual é o projeto, quem são os investidores, e aí o que é que esse novo celular, né? Ele traz pra gente, o que é que ele tá bem aqui, então é bem que ele te ajuda já a responder uma, olha. The claim to give users back control on their data and lets them determine what data they want to reveal rather than be forced. Então, data aqui são os dados, né? Porque às vezes a gente usa o celular e você acessa algum tipo de website e às vezes os teus dados do celular, as pessoas do site têm acesso, né? Então, esse tipo de celular você vai poder controlar que tipo de dados você pode deixar available, disponível ou não, tá? Porque ele está mencionando que os celulares existentes, né? Você não tem esse controle, né? Então você é meio que forçado a fornecer dados, mesmo que sem querer. Alright? Então o primeiro texto é esse, ok? And then we go back to page number 171. Aí o título é Chocolate Increases Survival Rates After a Heart Attack. Tá falando que o chocolate ele aumenta as taxas de sobrevivência depois de um ataque do coração. Então, o que a gente entende por isso? Se eu como chocolate, eu tenho chances de sobreviver a um ataque do coração, segundo o título, tá? Aí ele explica, né? Scientists follow 1,169 non-diabetics, então men and women, who had been hospitalized for the first heart attack. Então tá falando, né, que os cientistas seguiram essas pessoas que não são diabéticas, porque se você é diabético você não pode comer chocolate por causa do açúcar. Então eles foram hospitalizados no primeiro ataque do coração. Aí fala, the patient had a health examination 3 months after their discharge from the hospital.
and researchers followed them for the next 8 years. Então, gente, esse povo, né, eles passaram por exames durante 3 meses e depois disso, né, de deixar o hospital, os pesquisadores, né, seguiram ele por 8 anos, tá, para fazer essa pesquisa. E aí, after controlling for age, sex, obesity, physical inactivity, smoking, education and other facts. Então, depois de controlar esse tipo de controle aqui da pesquisa, né? They found that more chocolate people consumed, the more likely they were to survive. Então, essas pessoas, né? Então, foram uma determinada idade, se eram obesos ou não, o tipo de atividade física, se fumava ou não, educação e outros fatores. Eles encontraram que mais chocolates que as pessoas consumiam, então mais eram as possibilidades deles sobreviverem a um ataque do coração, ok? E aí você vai ler o resto aqui, e aí no penúltimo parágrafo, ele menciona alguns números aqui, 27, 44, 66%. Então, eu estou perguntando para você, isso aqui não está no texto. What are the numbers 27 and 40? Então, está perguntando, what are the numbers 27, 44 and 66% referring to? Então, está se referindo aqui a esses números. Aí você vai responder, além das duas perguntas que está abaixo desse texto. Ok? Slide number 3. O slide number 3, ele vem falando, mostrando 3 pessoas que estão conversando aqui. Na verdade, 4, né? Aí, o título é What are some common regrets people have when looking back on their teenage years? Então, tá falando, gente, regrets são arrependimentos, né? Aí tá perguntando quais são os arrependimentos comuns das pessoas quando elas olham para os seus anos de adolescência. Eu acredito que nos anos que vocês estão agora, né? Então, imagina que eu esteja me olhando quando tinha a idade de vocês e provavelmente eu terei alguns arrependimentos de coisas que eu fiz e de coisas que eu não fiz. Então, quando ela fala, a moça começa a falar que é a Beth, I regret not traveling, studying abroad, going to the exclusive college. Então, ela se arrepende de não ter viajado, estudado fora e não ter ido para essa college que ela queria ir. Então, tem várias coisas que ela se arrepende. E aí, o Anonymous, que não quis significar, I should have taken an year off between high school and college. Aí ele está falando que ele deveria ter tirado um ano, né, sem estudar, depois entre a escola, né, o ensino médio e a faculdade, né? Então, na opinião dele, ele deveria ter feito isso, mas ele não fez, tá? E aí continua aí ele fala assim, I should have taken, ok, né? Porque aqui eu repeti que faltou um pedacinho, então essa parte aqui está repetida, você esquece, tá? É só a Beth, Anonymous e a Quarter. Ok, então ela fala assim, I should have studied more for school. I shouldn't have been to so many parties. Então, assim, ela acha que ela deveria ter estudado mais e que ela não deveria ter ido tanto em festas. E no livro de vocês, você tem lá na page 176, tem as frases das pessoas, né, das coisas pelas quais elas se arrependeram. E aí você vai colocar entre parênteses se aquela frase pertence a Beth, se pertence a Anonymous ou se pertence a Quarter. Ok? Então, é isso que você vai fazer in this page, right? Let's go on. Slide number 4. Aqui, ok. Aqui, deixa eu tentar descer um pouquinho o texto aqui. E aí temos um texto na page number 182, 186. Deixa eu só abrir o livro aqui, só para eu verificar isso realmente. 182.
é 180 to 186, 186. Ok, that's ok. Então, voltando aqui. O título do texto que tem na page 182 é Genetically Modified Food. Então, são comidas geneticamente modificadas, tá, gente? Então, e aí temos as perguntinhas. Então, ele começa logo falando, né? Genetically modified food are foods derived from organisms whose genetic material has been modified in a way that does not occur naturally. Example, through the introduction of a gene for a different organism. Então, tá falando comida modificada, são comidas que são derivadas de organismos cujo material genético tem sido modificado de uma maneira que não ocorre naturalmente. Exemplo, né, são a introdução de um gene diferente no organismo. Vocês que estão estudando biologia, né, eu acredito que vocês entendam muito mais que eu sobre esse assunto. E aí ele continua falando nos 2 últimos parágrafos, né? E aí no final ele fala: In the future, genetic modification could be aimed at altering the nutrient content of food, reducing its allergenic potential or improving the efficiency of food production system. Então tá falando que no futuro, né, a comida modificada pode ser, né, que eles queiram que vão alterar os nutrientes e pode reduzir as alergias, né? Pode reduzir, né? A gente não sabe. E a eficiência da produção, né, do sistema de produção de comida, né, gente? Mas é um negócio meio complicado, parece não natural, então eu só consigo ver problemas aí. E aí você vai responder a question 1 and question 2. Então, a primeira. According to the text, modified food, genetically modified food. E aí você vai marcar a opção correta. E temos a number 2, ok? Isso é na page number 182. Na page number 186, a gente introduz a última unidade que fala sobre feelings and emotions. E aí tem uma pessoa sentada, provavelmente ela está fazendo terapia, e tem um monte de flecha na barriga dele, e tem um anjinho aí do lado, parece um cupido, meio chateado, e tem uma pessoa ouvindo as lamentações. E aí ele fala assim: I'm not feeling much love. Ok? But my arthritis is a lot better. Então, artrite é um tipo de dor, tá, gente? Então, ele não tá sentindo muito amor, você percebe isso pelo cupido, né? Que tá aí nada concentrado em resolver a vida dele, mas a artrite dele tá bem melhor, ok? Então, gente, o coração dele tá cheio de flechas, então ele está muito magoado sentimentalmente. E aí tem algumas perguntinhas que você tem que responder, ok? This is about you, ok? How do you feel today? Então, isso aí eu gostaria que você respondesse em inglês, tá, gente? Como você se sente hoje, eu acho que dá para responder sim. Why do you think you are feeling this way? Imagina que você fala assim: I'm so bored. Eu estou entediado. Por que você está entediado? Então, assim, é como se a gente fosse fazer uma sessão de terapia aqui, neste momento, na sua English class. Why do you think you are feeling this way? Por que você está se sentindo desse jeito que você respondeu na primeira? Aí a question number 3. Were you feeling the same way when you got up? Você estava sentindo dessa maneira quando você acordou? Você vai responder yes, I was, no, I wasn't. Question number 4, sorry. How many different feelings have you had today? Quantos tipos de sentimentos você já teve hoje? Raiva, tristeza, fome, decepção, ok? Mas é só para dizer quanto, não para dizer quais, tá? Does the weather affect your feeling? Você acha que o clima, o tempo, afeta como você se sente? Por exemplo, se está chuvoso, você se sente triste. Se está fazendo muito calor, você se sente agoniado, feliz, ok? Então, você vai dizer, yes, it does. No, it doesn't. A gente usa o it porque o tempo, né?
você usa o pronome it para substituir a palavra tempo. Então, fica yes, it does, ou no, it doesn't. What makes you feel happy? What makes you feel happy? O que faz você feliz? Pergunta profunda. When was the last time you felt unhappy? Qual foi a última vez que você se sentiu infeliz? What happened? E você vai ter que contar uma historinha, ok? Então, gente, isso aqui é para responder, alright? Então, terminando a nossa sessão de terapia, let's go to slide number 5, ok? E aqui tem nessa page aqui, que eu esqueci o nome, mas é logo em seguida, na page 187. Tem vários tipos de característica de como as pessoas estão se sentindo. Excited, terrified, surprised, relaxed, interested, disappointed, pleased, confused, disgusted. Excited, animado. Terrified, a pessoa está, né, se acabando de medo. Surprised, surpreso, né? Relaxed, relaxado. Interested, quando você está interessado em alguma coisa. No livro de vocês tem mais figuras, tá? Porque eu cortei aqui para a gente focar só no vocabulário. Disappointed, você já está desapontado. Pleased, ok? Quando você está se sentindo agradável. Confused, confuso. É disgusted, quando você está com nojo de alguma coisa, ok? Então, você vai verificar lá quais são as figuras e qual que a figura está de acordo com os vocabulários aqui, ok? E aí você responde no seu livro, ok? Esse please também pode ser satisfeito, né? Você está satisfeito, contente com alguma coisa. É meio... Não é feliz, tá? Não é feliz. Eu estou satisfeito. Não quer dizer que eu esteja feliz, tá? Então, satisfeito, contente com alguma coisa. Alright? Aí, let's go to... A gente vai ver um pontinho gramatical, coisa que a gente não estava vendo muito, porque o livro ele traz um vocabulário muito avançado, um tempo gramatical muito avançado, então a gente vai aos poucos. E aí temos aqui 3 figurinhas para a gente tentar entender. Ela fala assim, Joe, I'm so bored. Ele fala, okay, it's okay. I knew you weren't very fun. I just came for the pizza. I said I'm bored, not boring. Então, gente, perceba. Ela fala que ela está entediada, né? Eu tô entediada. Ele fala assim, tudo bem, eu sabia que você não era muito animada, não era muito alegre, tá? Mas eu vim aqui por causa da pizza. Aí ela vai e fala, eu disse que eu estou entediada, não que eu sou entediante, ok? Então, se ligue nessas 2 palavras que terminam com ED e com ING, tá, gente? Então, quando o adjetivo termina com ED, está dizendo como eu me sinto a respeito de alguma coisa, tá? Quando o adjetivo termina com ING, ele está descrevendo alguém, alguma coisa, tá? Ou uma situação, ok? E aí temos outro exemplo aqui. I'm bored of life. Eu estou aborrecido, entediado com a minha vida. E o Garfield, né, como não perde uma, I'm bored of your life too. Eu também estou chateado, aborrecido, entediado com a sua vida também, tá? Então a vida dele é tão entediante que até o Garfield sentiu assim. E aí temos uma outra conversinha. Ele fala assim, I have a great... Gente, a palavra great aqui, ele está para intensificar, tá? É um grande medo, né? Um ótimo medo, tá? Se você fosse traduzir. I have a great fear of being bored. Então, ele tem muito medo de ser entediante, né? E aí ele fala também, I also have a great fear of being bored. Eu também tenho um grande medo de ficar entediado, né? Que ele não quer ser entediante, também não quer ficar entediado. E ele pergunta para ela, what's the most bored you've ever been? Então, que situação que ela ficou mais entediada? Ela falou, beside right now, ela falou assim, além de agora, então assim, ela está entediada, então ele está sendo uma pessoa entediante. Então, she is bored, com ED,
E ele está sendo boring com ing, tá? Lembrando, quando termina com ing, está descrevendo uma pessoa, uma situação ou uma coisa. Quando termina com ed, é porque ele está descrevendo como você se sente em relação àquela coisa. Por exemplo, se você não gosta da aula de inglês, você pode dizer assim, deixa eu só tentar colocar no outro slide bem aqui. Você pode dizer assim, se você não gosta da aula, né? I am bored because eu estou entediada. Por quê? Because the class is boring. Porque a aula é entediante. Então, quando eu falo que a aula é entediante, eu estou descrevendo essa coisa, que a aula ela é entediante. E como é que eu me sinto a respeito disso, entediada? Então, quando eu estou entediada, termina com ed, como eu me sinto. E a coisa que causa isso em mim, como é que eu descrevo com o ing, ok? E aí, a gente vai para a explicaçãozinha, né? Adjectives with ed versus ing. Aqui, describes a person's own feeling. Então, aqui com ed, vai descrever o sentimento da pessoa, tá? Como é que ela está se sentindo no momento. Bored, como a gente já falou, confused. Imagina que um professor está explicando matemática. Como é que você se sente? Confuso. Aqui, I'm confused. Por quê? Porque a matemática é confusing, tá? Confunde a gente. Você está descrevendo ela. Interested, como é que você se sente interessada? Quando a coisa é interessante, tá? Excited, quando é que você se sente animada? Quando a coisa também, né, tem essa ideia de animação. Surprised, eu estou surpresa. Por quê? Porque aconteceu algo surpreendente, ok? Então, é mais ou menos isso. Aí tem um exemplo aqui. This lesson is difficult. I am confused. Kate had nothing to do. She is very bored. Então, eu estou falando assim que a aula é muito difícil, que eu estou me sentindo confusa. Eu estou me descrevendo em relação à aula. Então, a Kate não tem nada para fazer. Como é que ela está se sentindo diante dessa situação? Bored, porque ela está se sentindo entediada. ING. Describe a situation, a thing or a person that causes the feeling. Então, está descrevendo uma situação, uma pessoa, uma coisa que causa esse tipo de sentimento aqui. Então, a situação pode ser boring, confusing, interesting, exciting and surprising. Ok? This lecture is very confusing. Então, essa palestra é muito confusa. So, I don't understand. Eu não entendo. The movie was so boring. O filme foi como? Como foi que eu descrevi o filme aqui? Tá? Muito entediante. That Jim nearly fell asleep. Então, o Jim quase caiu no sono, tá? Então, aqui a gente está descrevendo coisas, termina com ing, e como as pessoas se sentem a respeito de situações com ed. Ok? Right. E aí, no seu notebook, tem exercises on page number 189 e 192. Ok, eu vou só dar uma olhadinha lá. 189. 189. $189. Oh, yes, 189 tem a question 1 and 2, tá? Então, você vai fazer só 1 and 2, 189, ok? E aí tem também a 182. Não, 92. 192. Oh, yes. Vai fazer 1, 2, 3 and 4. Eu não acredito que eu estou mostrando a resposta. I'm so sorry. Então, na 189, tu vai fazer 1, 2, 3 and 4. Ok? Lá daquela parte
do Developing Skills, ok? Let's go to the last slide, ok? O último, tá? Temos aqui um textinho, ele é pequeno, mas assim, as alternativas são enormes, né? Tem aqui burger, e aí tem um texto não verbal, né, gente, que dá pra gente visualizar aqui. Aí ele fala assim: no plastic bag, please. I don't want to contribute to global warming. Ele não quer uma sacola de plástico porque ele não quer contribuir para o aquecimento global. E aí você tem as alternativas, né? E você vai verificar qual que está mais adequada para a figura e para o texto. O último texto do livro de vocês, que a gente vai ver, acredito que seja o Multilingualism, in Cyberspace. O multi, gente, são vários tipos de linguagem que tem no cyberspace, ok? Então, aqui a gente vê logo no início, né, fala assim: language constitutes the foundation of communication and is fundamental to culture and to historic heritage. Está falando que a linguagem ela se constitui da comunicação, da fundação da comunicação, e é fundamental para a cultura e para a herança histórica, tá, gente? E aí ele começa a falar, né, sobre increasingly, aumentando, né, the information and knowledge, informação e conhecimento são as chaves, né, are keys determinants of wealth creation, social transformation and human development. Então ele está falando que conhecimento e informação, né, são as chaves determinantes para uma criação rica, uma transformação social e o desenvolvimento humano, tá? O desenvolvimento humano. Então, essas duas coisas são a chave para essas três outras coisas que ele menciona aí. Ele fala: language is the primary vector for communication knowledge and traditions. Thus, the opportunity to use one's language on global information networks such as the internet will determine the extent to which one can participate in emerging knowledge society. E aí ele fala, né, ele continua falando, que a linguagem, né, é um vetor primordial, né, para a comunicação, para esse conhecimento, né, a comunicação desse conhecimento e tradição. E aí ele fala que é uma oportunidade de usar a linguagem de alguém, né, nessa informação global, né, no mundo da internet. E ele fala como a internet ela vai determinar também, né, para aumentar esse tipo de linguagem que alguém pode participar e que vai emergir no conhecimento das sociedades. Então, o que ele está falando basicamente é que a linguagem escolhida para ser usada na internet, ela vai fazer com que essa linguagem se expanda no mundo, né? Então, a gente hoje sabe que a língua inglesa, ela não é a língua mais falada por pessoas, né, assim, de um país, ela é mais falada por estrangeiros, né? Porque se for por pessoas, a gente tem a China. Então, a linguagem do computador, a linguagem da informação, a linguagem da tecnologia, é a inglesa, né? Por isso que ela é uma língua mais difundida no mundo. E aí, lá no livro de vocês têm umas perguntinhas a respeito, né, desse texto. Deixa eu só encontrar aqui rapidinho. Ok. E aí nesse texto você vai identificar qual é o problema identificado no uso da internet, né, que preocupa a Unesco. Lá no finalzinho ele fala, e para você citar 2 consequências indesejáveis que poderão advir desse problema. Porque quando eu escolho uma linguagem só para emergir na sociedade, no conhecimento das pessoas, provavelmente eu estou negligenciando outras linguagens, né? Então, pode ser que surjam alguns problemas. E aí é necessário que você identifique os problemas e responda as questions. Ok. So, that's it. Bye-bye. See you around. Para me entregar essas respostas do livro, até a aula que vem, tá? Então, eu vou corrigir individualmente no meu PV.
Ok, bye bye, see you around.